Fala, turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E a aula de hoje nós vamos ver um aspecto aí da análise dos verbos. Nós vamos trabalhar com transitividade verbal, verbo de ligação, verbo significativo. O que seria isso? Qual a diferença? Afinal, existe mesmo diferença de um verbo para outro dentro ali da análise sintática, que é um campo que vocês estão começando a conhecer? Bom, quando nós olhamos aí para essa primeira imagem, vemos aí, dê uma olhada aí nesse trânsito. Agora nem tanto assim, né? As cidades estão mais vazias, mas no geral, normalidade é que o trânsito esteja assim. A língua funciona de forma parecida. Existe um trânsito na língua também. O estudo da língua, o estudo da oração, vocês vão ver que existe ali uma certa transitividade. Nós vamos entender o que seria isso, o que seria transitividade verbal e como diferenciar um verbo de ligação de um verbo significativo. No conceito de transitividade verbal, é importante nós lembrarmos que existem basicamente dois tipos de verbo. Aquele verbo que ele sozinho, ele não tem sentido completo, ele não dá conta do recado. Se a frase ou a oração parar nele, o sentido fica incompleto. Então, esse verbo ele precisa transitar para outros elementos ou complementos. Aí sim, com a ajuda desses elementos e complementos que são ali ligados ao verbo ou acoplados a ele, aí ele consegue ter um sentido completo, a oração consegue ter um sentido completo. Então, esse é um tipo de verbo que vocês vão encontrar, né, na transitividade verbal. E existe também aquele verbo que ele sozinho dá conta. Eu não preciso da ajuda de ninguém, eu tenho sentido completo. Ele não precisa de complementos. Então, dê uma olhadinha nessas duas imagens aí. Nós temos aí, pensa talvez num pedido que você tenha feito pela internet, entrega de um produto. Para que esse produto chegue até você, ele vai transitar por outros caminhos, alguns trajetos, vai passar por outras mãos até que chegue à sua casa. Pense também na seguinte situação: uma pessoa de repente sofre um acidente ou passa mal e precisa chegar ao hospital. A ambulância vai ser o meio pelo qual essa pessoa ela vai transitar até chegar ao hospital. Então, é necessário auxílio, a ajuda de alguém. Os complementos, eles funcionam de forma parecida dentro de uma oração. Eles vão ajudar o verbo a ter o sentido completo. Por isso, recebe esse nome aí de transitividade verbal. Existe ali um certo trânsito dentro da oração. Então, vamos ver, primeiro, trabalhar com o conceito aí de dois tipos de verbo. Verbo de ação, que é também chamado de verbo significativo, e depois nós vamos ver o que seria, então, o verbo de ligação. Vamos ler essas três frases e entender o porquê existe essa separação de verbo de ação e verbo significativo. Tem a ver com algo, nós podemos chamar, a gramática classifica aí como regência. O verbo ele vai pedir um complemento, ele precisa ali de um complemento para ele. Isso acontece com o verbo entregar. O rapaz entregou. Quem entrega, entrega, isso mesmo, alguma coisa. Entrega alguma coisa a alguém. No caso aí, o rapaz entregou o envelope, o rapaz entregou a pizza. Logo, entregar, primeiro, é uma ação? O rapaz está praticando uma ação? Sim. Então, ele é um verbo de ação, portanto, é um verbo significativo. Segundo, nós vamos classificá-lo como um verbo transitivo, porque ele precisou transitar ali pelo complemento, no caso, o envelope e a pizza, para que a oração tivesse um sentido completo. Nós não podemos parar a oração no verbo entregar. O rapaz entregou. Cadê o restante da oração? Necessita de um complemento. Por isso, transitividade verbal. E no caso aí, verbo significativo ou verbo de ação, porque ele evidencia uma ação praticada pelo sujeito, por alguém dentro da oração. Os complementos, eles também recebem uma classificação, mas nós não vamos ver essa classificação na aula de hoje. Hoje nós vamos ver diferença de verbo significativo para verbo de ligação
nós vamos ver aí os tipos, né, de transitividade. No caso, nós já estamos vendo o primeiro, verbo transitivo. Ele precisa de um complemento. Nesse caso aqui, verbo transitivo direto. Mas por que direto, professora? Vocês vão entender melhor quando nós classificarmos o complemento na aula dos complementos dos verbos, tá? Mas só para você entender ali, tanto o complemento o envelope quanto a pizza começam com artigos. Dica aí para verbo transitivo direto, ok? Entregar é verbo transitivo porque precisa de um complemento para ter sentido completo. Precisa de complemento? É transitivo, tá, galera? E nesse caso aqui, verbo de ação, porque é um verbo que indica que uma ação foi praticada ali por alguém dentro da oração, que é também chamado de verbo significativo. Então, o que seria um verbo de ligação? Você deve estar pensando, professora, deve ser aquele verbo em que... Isso mesmo, está ligando os termos dentro da frase, dentro da oração. Sim, perfeito. Agora nós vamos ver que não é qualquer termo que esse verbo está ligando. Quando a gente fala de verbo de ligação, a gente está falando de um verbo que liga o sujeito à característica desse sujeito. O verbo está no meio. Em volta eu tenho sujeito de um lado, característica do sujeito de outro. Exemplo, a criança é feliz, ele está triste, ela permanece contente. Olha que interessante. Tudo que nós temos aqui marcado em azul, nessas frases, são verbos considerados, classificados, verbos de ligação. Você vai perceber que nenhum desses verbos, nenhum deles indica uma ação praticada pelo sujeito. Não há uma ação praticada. Mas se não há uma ação, o que eles estão indicando? Uma característica ou um estado. Esse estado pode ser permanente ou pode ser temporário. Quando você diz que uma pessoa é feliz, essa é uma característica dela, faz parte da personalidade dela. Quando você fala, poxa, minha amiga hoje está triste, ou meu amigo está triste, está. É algo temporário, diferente de você dizer que uma pessoa é triste, como se isso fosse uma característica permanente nela. Então, quando a gente fala de verbo de ligação, a gente vai trabalhar com a ideia de característica, com a ideia de estado permanente ou temporário, e nós vamos trabalhar com a classe gramatical, que você com certeza já identificou aí algumas características, né, do sujeito. Esperto, animado, animada. Lembra? A classe gramatical está envolvida aí. Isso aí, você vai trabalhar com adjetivos. Então, dica para trabalhar com verbos de ligação. Uso aí de adjetivos. Uma outra coisa que você vai perceber é que alguns verbos podem funcionar num determinado contexto como um verbo de ação. Por exemplo, ela foi andando até a escola. Nesse caso, o verbo andar, ou ela andou até a escola. Nesse caso, o verbo andar é um verbo de ação. Claro, a pessoa está praticando o ato de andar até a escola. Mas aqui nós temos o verbo andar num contexto diferente. Ela anda animada. Não é que ela está andando, literalmente está animada. É um muito bem estado. Ela encontra-se animada. O estado em que ela está nesse momento é animada. Então nós temos ela anda animada, ele continua esperto, ela permanece contente. Esses verbos são verbos que indicam aí isso aí, o estado da pessoa, mas são diferentes de ser e de estar. O que nós aprendemos nesse trechinho aqui dessa aula sobre verbos de ligação? Que não são apenas os verbos auxiliares ser e estar que funcionam como verbo de ligação. Eu tenho outros verbos que são usados no sentido de estado permanente, estado temporário. Como no caso aí, ela permanece contente, ela anda animada, ele continua esperto. Esses são verbos de ligação.
Eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho uma característica do sujeito, ok? Fácil, né? Verbo significativo é o mesmo que verbo de ação, ok? Um ato foi praticado ali, beleza? Quando eu falo de verbo de ligação, não é só porque ele está ligando termos dentro de uma oração. Mas ao ligar, ele dá uma ideia ali de, muito bem, de estado permanente, de estado temporário, de característica. E ele realmente liga o sujeito a uma característica desse sujeito. Fácil, fácil, né? Conteúdo moleza, né? Muito bom. Bom, agora nós vamos entender ali o contrário do verbo transitivo. Nós vimos lá, lembra do exemplo? O rapaz entregou o envelope, o rapaz entregou a pizza. Isso porque quem entrega alguma coisa a alguém. Então eu preciso de um complemento, o verbo, coitado, sozinho. Verbo entregar sozinho não dá conta do recado. Mas eu também tenho uma classe de verbos que eu vou classificar como verbo intransitivo. Intransitivo, ele não precisa de ninguém para ajudá-lo a ter o sentido completo. Ou seja, esse verbo ele não transita pelos seus complementos. Ele nem sequer precisa de complemento para ajudá-lo. Nós temos aqui duas frases que são exemplos de uso de verbo intransitivo e nós vamos ver que mesmo um verbo intransitivo, num outro contexto, ele pode ser sim usado como um verbo transitivo. Verbos intransitivos aí, exemplos de nascer e morrer. O homem morreu. Está dado o recado. Você entendeu? Essa oração ela tem um sentido completo. Então, ali morrer, verbo intransitivo. O bebê nasceu. Alguém liga ou põe lá no status, né? O bebê nasceu. O bebê da minha amiga nasceu. Então, tá lá. Nasceu. Parou no verbo. Ele é intransitivo. Se parou no verbo e você entendeu o recado, esse verbo ele é intransitivo, ele não precisa de ajuda. Depois dele não tem nada, não tem nenhum complemento. Mas num outro contexto, esses mesmos verbos podem receber sim um complemento. O contexto pode fazer com que ele necessite de um complemento. Nós temos um exemplo aí na segunda frase. O homem morreu. Sim, o homem morreu. Mas eu posso ampliar? Posso. Eu posso dizer do que o homem morreu. Nesse caso aí, de desnutrição. Ele seria um verbo transitivo, porque olha, ele precisou ali de um complemento, mas eu vou dizer que ele é transitivo indireto. Porque isso tem a ver com a classificação desse complemento que você vai ver numa aula posterior. Mas eu vou te dar uma dica, vou dar uma colher de chá para você. No meu complemento, eu tenho ali a presença de uma preposição, de. Então, quando eu começo o meu complemento com uma preposição, esse verbo vai ser transitivo indireto. Eu tenho ali, vou classificar o verbo como transitivo indireto. Por quê? Por causa da classificação que esse complemento vai receber, que você vai aprender numa aula posterior. Esse complemento de desnutrição, ele também tem um nome. Quando eu uso ali o bebê nasceu, eu posso também ampliar. Eu posso dizer que o bebê nasceu ontem. Aqui, verbo transitivo direto, porque entre o verbo nascer e o complemento ontem, eu não tenho presença de preposição, então eu posso dizer que ele é transitivo direto. É transitivo, isso interessa, porque eu sei que ele precisou ali do apoio de um complemento. Então, a gente pode até dizer que um verbo, ele pode ser transitivo e intransitivo também. Ele pode também ser transitivo direto, indireto. Né? Com o tempo você vai ver em outras frases, nos exercícios do seu livro didático, exemplo dessa riqueza, por assim dizer, né? Do estudo da análise sintática, né? Que é o estudo da análise sintática que você está vendo agora. Como é que as palavras se organizam dentro de uma oração e a função que essas palavras exercem, no caso aí, dessa classe gramatical tão vasta, né? que é o estudo dos verbos. O verbo intransitivo não precisa de complemento, ok? Tenho aqui o exemplo, o homem morreu, o bebê nasceu. O verbo aqui
intransitivo. Então, nós vimos aí que existe verbo de ligação. Liga, professora, os elementos dentro da frase, dentro da oração. Sim, mas mais do que isso. Ao ligar, esse verbo está ligando o sujeito a uma característica dele, ok? Tem o verbo significativo, que também é chamado de verbo de ação, que é aquele verbo que entrega, já entregou. Alguém praticou uma ação, um ato qualquer foi praticado dentro daquele contexto ali. E nós vimos a diferença de verbo transitivo para verbo intransitivo. O transitivo precisa de complemento, o intransitivo não, ele dá conta do recado, não quero ninguém me ajudando. Ele sozinho já dá o recado para você. Agora nós temos uma atividade, né, uma atividade linda, com fotos lindas, imagens lindas, para você praticar um pouquinho desse conteúdo. O que você vai fazer? Você vai usar essas imagens abaixo, junto com alguns verbos. Aí, claro, você pode optar por usar um ou outro verbo dentro da frase. Os verbos são ser. Então, você pode fazer uma frase com o verbo ser, uma frase com o verbo estar, outra com o verbo abraçar, correr, brincar e dormir. Você vai criar aí, talvez, uma ou mais frases para cada uma dessas gravuras. Nós temos 3 imagens aí. Nessas 3 imagens, nós conseguimos notar até algumas ações. Se são ações, qual tipo de verbo que eu vou usar? Muito bem, isso aí, o verbo significativo, que são aqueles verbos que denotam ações. Eu posso também criar frases com verbos de ligação? Pode. Você pode observar algumas cenas aí e criar frases com verbos de ligação. Quando eu trabalho com verbos de ligação, o que eu faço? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho uma característica daquele sujeito. Pode até tirar uma colinha aí dessa videoaula, verificar lá como é que ficou aquela página só de verbos de ligação e você pode criar algo parecido. É um meio de você praticar o conteúdo que você aprendeu na aula de hoje. E claro, quando você mesmo for fazer as suas produções textuais, você vai com certeza aplicar melhor essas regras, né? É interessante ver como é que à medida que você vai estudando a gramática, ela vai ficando mais complexa, mas quando você entende essa complexidade, ela não te assusta. Hoje você aprendeu algo novo, que é verbo de ligação, verbo de ação. 2 tipos de verbos diferentes. E você viu também que o verbo ele pode ser transitivo, ele pode pedir um complemento, ele pode ser intransitivo, não necessitar de complemento nenhum. Numa aula posterior, nós vamos ver qual a classificação que nós damos para o complemento dos verbos, ok? Mas por hora, façam exercício e divirtam-se enquanto estudam. Boa aula para vocês, bons estudos, na verdade, né? Se quiserem, revisem essa aula para poder fazer atividade e nos vemos numa próxima. Beijão para todos, galera!